E isso acaba, às vezes, trazendo aquela sensação de inutilidade, de tristeza, de que eu não tenho foco, eu não consigo fazer o que eu planejo. Muitas vezes eu deixo para depois. Quem aqui acontece isso, gente? Primeiro eu queria até falar para vocês, né, o que é essa procrastinação, que é quando a gente deixa de fazer algo, alguma tarefa, para fazer algo que dá mais prazer, ou alguma atividade que é mais prazerosa, que é mais rápida. Por exemplo, algumas coisas que são muito comuns na procrastinação é aquelas pessoas que começam e não terminam, que falam amanhã eu faço, amanhã vai dar tempo, né? Que acha que pode resolver em cima da hora. É aquela pessoa que fica fazendo mil coisas ao mesmo tempo e acaba não concluindo. Então, esses são tipos de comportamento de pessoas que são procrastinadoras. É importante falar, gente, que todo mundo em algum momento da vida pode procrastinar. É um comportamento normal do ser humano, mas isso começa a ficar grave quando essa pessoa procrastina de uma forma muito exagerada e na maior parte das áreas da vida. A Malu tá falando, eu tô me sentindo culpada porque exagerei na comida hoje, não fui caminhar. Ah, tá, é que a gente tá falando de procrastinação aqui. A Maricota tá falando que deixa tudo pra depois. Quem mais aqui se identifica com esse tema de procrastinar, que deixa as coisas pra depois? Coloca aqui nos comentários qual tipo de coisa você mais procrastina, gente. Existem alguns pensamentos que são comuns em pessoas que ficam procrastinando as coisas, né? Como, por exemplo, a gente fica buscando a sensação de prazer imediato, por isso faz atividades que são mais prazerosas, atividades que são mais fáceis. Às vezes tem uma questão de baixa autoconfiança, acha que não vai dar conta e acaba evitando de fazer aquela atividade. Muitas vezes a pessoa está sem energia e acaba deixando para depois aquela atividade que foi planejada. Outras vezes a pessoa tem um medo do fracasso, o medo de ser reprovada. Quantas vezes você deixa de fazer alguma atividade pelo medo de fracassar, pelo medo do que as pessoas vão achar? Tem algumas pessoas também que procrastinam porque elas ficam com a sensação de estar no comando, de que elas têm as regras, que elas fazem as regras e elas podem fazer exatamente no momento que elas quiserem. Isso também acaba acontecendo. A primeira coisa que a gente deve fazer para diminuir essa procrastinação, gente, é identificar em qual área da vida você está procrastinando, identificar quais são os tipos de comportamento que você tem e atividades que você tem, que você deixou de fazer para fazer outras coisas mais fáceis. Por exemplo, a pessoa está colocando, boa noite, eu não consigo terminar o material que eu preciso estudar, né? Muitas vezes você termina e não, começa e não termina. Outra pessoa tá falando que muitas vezes procrastina, que investiu no material para um concurso até hoje não conseguiu começar. Eu quero viver uma mudança em minha vida e por medo esse ano queria tudo diferente. Então, muitas vezes a baixa autoconfiança, procurar fazer atividades prazerosas a curto prazo, medo do julgamento, medo de fracassar, um cansaço, tudo isso pode contribuir para a gente procrastinar em algum momento da vida, né? E isso existe consequências positivas, né? A gente às vezes procrastina para sentir o alívio imediato daquela atividade que era menos prazerosa, a gente acaba tendo a sensação de que está no controle. E aí, mas existe também, além dessas consequências positivas, consequências negativas, que é a culpa, a vergonha, a autocrítica, né, de se arrepender depois. Além dessa autocrítica, tem um aumento de tarefa, tem perdas, tem atrasos de atividades. Isso tudo vai influenciando a você ficar cada vez mais repetindo esse ciclo da procrastinação, né? Então, é muito importante falar que a gente precisa tolerar esse desconforto, a gente precisa tolerar essas atividades que são menos prazerosas, né? É importante a gente vencer as nossas desculpas, que muitas vezes a gente se dá para fazer algo mais fácil. Muitas vezes a gente precisa ajustar essas regras, né?
de a gente se motivar a si mesmo, de a gente não esperar a vontade vir pra gente agir, saber que procrastinar pode se tornar um hábito e como todo hábito demora pra gente mudar. Então a gente precisa ter paciência, precisa ter persistência, para que assim a gente consiga fazer essas atividades que é mais demorada, que é menos prazerosa, como alguma atividade do trabalho mais complicada, como por exemplo estudar. Tem algumas pessoas que ficam, né, procrastinando. Então, gente, precisa persistência, paciência, tempo. É importante que vocês saibam que a gente não tem um tempo ideal para começar. A gente precisa vencer essas desculpas, vencer a preguiça, esse cansaço. A gente não tem que esperar a vontade vir, a gente precisa agir, a gente precisa, inclusive, se fazer algumas perguntas que podem ajudar, né? Como, por exemplo, como eu vou me sentir após fazer essa atividade? Quais consequências eu vou ter se eu não fizer isso? Por que eu não consigo tirar esse pensamento que me faz mal? Gente, hoje a live é sobre procrastinação. Eu quero que vocês mandem temas sobre procrastinação, tá bom? A autocrítica é muito grande, de você ficar se criticando, achando que não é capaz. Acaba se desmotivando, se desanimando. Então, é bom que você, muitas vezes, tem que tolerar essa questão do imediatismo, do prazer imediato. Por exemplo, às vezes você tem algo do trabalho para resolver ou algo para estudar e aí de repente vai assistir um seriado, que é algo mais prazeroso, de repente vai ligar para uma amiga, que é algo mais prazeroso, mas que aquela atividade ela tem que ser feita. Então a gente tem que vencer essas desculpas, a gente tem que vencer esse cansaço, esse prazer imediato, e isso é força de vontade, é persistência, é tempo. Mas tem algumas dicas também que a gente pode fazer, né? Como, por exemplo, a gente anotar as atividades que tem que ser feitas, a gente diminuir essas atividades em pequenos passos. A gente começar a fazer pequenos passos, a gente pode chegar nessas atividades maiores. A gente se elogiar por esses pequenos passos que são feitos, a gente estimar um tempo, a gente colocar uma agenda, colocar o horário, organizar uma rotina, visualizar como que você se sente depois de ter feito isso, focar muito no presente. A meditação pode ajudar muito, né? Planejar essa recompensa. Então, são coisas que podem te ajudar a diminuir essa procrastinação, né? Além disso, a psicoterapia pode te ajudar, porque quando você procrastina muito, acaba influenciando muito também nas emoções, né? De você, muitas vezes, ficar mais ansioso, mais triste, mais preocupado, de não dar conta das suas atividades. Então, gente, falei bastante aqui. Essa live vai ficar salva para quem quiser assistir depois. Quem estiver entrando agora, você pode assistir depois. E aí teve aqui mais uma pergunta que eu vou responder. O que fazer com quem sofre ao contrário? Faço tudo o que tem, não tô aguentando ficar de quarentena. Olha, você pode fazer atividades prazerosas, fazer uma meditação, ler um livro, assistir uma série. Tente identificar o que é que te dá prazer, o que é que você poderia fazer dentro de casa que você ainda não fez, coisas diferentes, porque cada pessoa tem uma escolha, né? Então, acho importante você refletir sobre o que te faz bem, o que te dá uma sensação de prazer. Então, gente, dei aqui dicas e falei o que é procrastinar. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva nos stories. Para quem entrou agora também, eu vou colocar ela no meu canal no YouTube. Eu convido vocês a participarem do meu canal do YouTube e quero dizer para vocês que o meu curso de ansiedade está à metade do preço devido à pandemia. É um curso totalmente online com técnicas da terapia cognitivo comportamental. O link tá aqui no meu perfil. E eu quero muito que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem comigo e me peçam um cupom, tá bom? Uma boa noite. Amanhã eu volto com outra live, tá? Espero todos vocês. Tchau!